Podcast Sua Saúde, conversas que inspiram. Um espaço onde a saúde ganha voz, intenção e emoção. Criado por mim, Sara Vieira, podologista e fundadora da Sua Saúde. Aqui partilhamos histórias reais, percursos transformadores e diálogos autênticos com profissionais, pacientes e pessoas que vivem a saúde com propósito. Hoje tenho comigo alguém que faz parte da história da podologia em Portugal, mas também da minha própria história. Foi minha professora, é uma referência académica e clínica e alguém que tem contribuído de forma muito consistente para o crescimento e credibilização da nossa área. Mas mais do que o currículo, que é impressionante, interessa-me hoje trazer a pessoa, a Liliana. A visão, o percurso, as dúvidas, as escolhas e aquilo que muitas vezes não se vê. Quero que seja uma conversa leve, mas com profundidade, sobre a profissão, propósito e caminho. Obrigada, Liliana, por estares aqui. Obrigada eu, Sara, mesmo, genuinamente. Essa introdução já me tocou profundamente. Portanto, estamos no bom caminho. Sim. E para começar, na mesma assim, de uma forma mais simples, quem é a Liliana fora da podologia? O que é que te define enquanto pessoa? Para além do teu percurso profissional. Muito bem, e efetivamente o meu percurso profissional é muito menor do que a minha pessoa e genuinamente e com muita modéstia que eu digo isto. Como é que eu me definiria? Sou para já a mulher que tem a grande característica de gostar demasiado de independência. Apesar de eu ser uma pessoa muito de relações humanas, eu sou demasiado independente, e quando eu digo demasiado independente é do ponto de vista que eu não gosto de ser condicionada de forma alguma. E digo isto até não como assim uma grande virtude, porque já me custou alguns dissabores. Tenho muita dificuldade de contrariar o meu ímpeto ou o meu ego. Sim. Ou seja, quando eu tenho uma coisa que eu acho que está correta, é muito difícil que me segurem, ainda que eu possa encontrar aqui um caminho que seja difícil, e eu digo isto em todos os domínios da minha vida. Sim. Eu fui mãe, por exemplo, com 26 anos, que não era assim uma coisa muito comum, sobretudo a quem estava também a fazer carreira académica. Sim. E tudo isso, que eu sempre achei que queria estar nesta idade com filhos, exatamente, com filhos sim, criados, com um acompanhamento diferente. Exatamente. Sim. E aqui dar esse exemplo, e até havia um certo estigma, e recordo-me até na família, de até com conversas com primos ou com familiares, dizendo, não, eu tenho outros objetivos. Sim. Ou seja, quando eu digo, estou grávida, vou ter um menino, e dizem, eu tenho outros objetivos. E é engraçado essa frase tocou-me, e eu disse, curiosamente, como é que há este estigma de quem prioriza ou quer também construir-se enquanto mulher, que passa a ser quase considerada como uma pessoa sem objetivos, ou seja, que vive só para ser mãe e mulher de família. E portanto, a primeira característica é um bocadinho esta, e eu gosto de perseguir a minha vontade com muita independência, independentemente do julgamento. E bem, pronto, digo eu, porque não me sei mal, consegui conciliar as duas coisas, efetivamente. Depois, uma outra definição, assim mesmo enquanto pessoa, e que também não é, digamos, não é propriamente uma virtude, mas é uma característica, eu tenho uma profunda empatia para o bem e para o mal. Eu consigo muito pôr-me no papel dos outros, e isto nem sempre é virtude. Porque às vezes até em algumas circunstâncias eu gostava de ter um distanciamento e dizer, eu não tenho que estar na qualidade daquela pessoa, tenho que ver o meu papel. Mas não consigo dissociar-me, de trocar de posição. Portanto, essa é outra das características que me define enquanto pessoa. E depois sou uma pessoa muito simples, Sara, se me dissesse, eu acho que sou uma pessoa muito simples, muito genuína. Às vezes até me sinto demasiado simprol, no sentido pejorativo, porque me escapam muitos detalhes que a sociedade moderna hoje valoriza, e que eu a determinada altura eu deveria se calhar fazer isto para estar um bocadinho mais enquadrada. Mas depois, quando faço, sinto que atraiçoo a minha gente. Não, é porque é como tu és, não devemos ir contra quem nós somos. A forma como estamos posicionados na sociedade também tem muito a ver que a sociedade tenta impor muita coisa às pessoas, e na verdade a sociedade não tem
não há quem dite regras verdadeiramente, isto é todo assim, uma panóplia de ideias que as pessoas depois tentam impor umas às outras e que nem faz sentido, porque na verdade quando as pessoas se mantêm genuínas e fiéis a si próprias é que realmente estão a viver, não é de acordo com aquilo que os outros dizem, nem com os padrões que foram lançados, sabe-se lá Deus por quem. Porque se nós formos perguntar, mas quem é que definiu isso? Quem é que disse? As pessoas tentam impor umas às outras, mas não sabem quem disse verdadeiramente, não é? Isto foi passando de geração em geração mas na verdade não é quem realmente nós somos, por isso eu acho muito bem. Também já tive a minha imaturidade e a tentativa de, se calhar vou fazer assim porque a maioria faz, também já tive esses momentos, não é? Claro. Mas rapidamente me sinto a atraiçoar a minha gente a própria, e rapidamente volto ao meu estado da eu da entendo perfeitamente. E aqui por falar em voltar atrás, se voltarmos atrás no tempo, houve um momento ou uma decisão que sentes que mudou tudo no teu caminho, ou algo que tenha direcionado para aquilo que tu és hoje? Uma das coisas que mudou aquilo que eu sou enquanto pessoa foi uma experiência que vivi a nível pessoal com o meu pai. Eu sou filha única e portanto deparei-me muito cedo com uma doença muito grave do meu pai, em que tínhamos aqui a implicação, a iminência da necessidade de uma transplantação, neste caso cardíaca, e eu portanto aos 26, 27 anos comecei-me a confrontar com frequência em hospitais, em ambientes muito pesados, em internamentos, e isso mudou muito a minha forma de estar neste aspecto. Portanto eu comecei a priorizar coisas muito simples. O ter um fim de semana que eu não tivesse que ir ao hospital para mim era incrível. Era incrível. Ter uma semana em que não haviam internamentos ou que não haviam chamadas noturnas era ótimo, e portanto muito cedo. E portanto isso marcou-me profundamente, se calhar também até demais, porque quando a gente depois começa a ficar muito contente com o simples, não procura muito o complexo, não é? E se calhar a determinada altura eu digo, não, eu podia ter valorizado um bocadinho mais, ou ter buscado um bocadinho mais, ou vivido um bocadinho mais, mas para mim já era muito bom aquilo. E no momento que estamos a viver não conseguimos ter essa, não é, visão depois. Exatamente. E nós quando conseguimos estar afastados mais da situação, aí sim nós entendemos que podemos ter feito isto, podemos ter feito aquilo, e faz parte nós conseguirmos também olhar e tirar essas aprendizagens, mas quando estamos no momento nós não conseguimos ter esse discernimento, não é? Quer dizer... Pronto, isso de facto foi um evento que me marcou e não houve um timing, porque depois, pronto, felizmente correu tudo bem, eu ainda tenho cá meu pai 20 anos depois, mas houve ali várias situações de iminência, pronto, e houve quase um conjunto de anjos ou de milagres, ou o que queiramos chamar, ou de intervenções científicas que foram, seguramente, e que a coisa não teve o desfecho que se previa. Na realidade foi-me marcando, porque foi uma vivência muito prolongada de várias, pronto, e a confrontação com a realidade, de ver, para dar um exemplo, o meu pai teve-me internado numa unidade pré-transplantação em que morriam todos os dias pessoas e pessoas que a gente convivia, portanto eu chegava lá no outro dia e via mais uma cama vazia, e isso para quem tem 30 anos é uma confrontação muito grande da realidade, do quão efêmero isto é, da nossa finitude. Eu tive uma noção muito clara da finitude muito cedo, outros terão até muito antes, mas para mim marcou-me profundamente esse episódio, esses episódios múltiplos. E depois a maternidade também, não é? Que obviamente com 26 anos e olhando para a volta e ninguém tinha filhos, eu tinha claramente uma vida diferente, e obviamente me traçou e me obrigou a realinhar aqui o caminho, não é? Sim. E neste caso tu tens um percurso muito completo, entre clínica, também ensino e investigação, que também é uma parte tua. Isso foi intencional? Foi acontecendo, neste caso de forma natural ao longo da vida? É sincero, foi um misto de tudo. É assim, eu tenho uma mente naturalmente inquieta, mesmo, muitas vezes queria não ter, ou seja, entendo muito. É raro o dia mesmo em que eu não tenho uma ideia de que gostaria de concretizar. Às vezes as pessoas dizem, nem sei muito bem que rumo seguir, ou não tenho ideias, não sei o que quero ser. Eu tenho coisas a mais a palpitar-me
todos os dias, sinto assim uma vontade. Eu às vezes vou no carro assim, se calhar vou fazer isto, ou não, mas não faço isto por causa daquilo. Ou seja, vou pondo limites à minha mente inquieta, certo? E, uma altura até dizia, a propósito de uma leitura de um perfil psicológico, que eu me encaixei, que era o síndrome do pensamento acelerado. Eu não sei se isto é verdade ou não, algum psicólogo há de justificar se sim ou não, mas de facto eu estou sempre a pensar um pouco à frente, estou a fazer uma coisa e já a perspectivar outra. E isso foi sempre uma característica da infância. Eu recordo-me de coisas muito simples, estar no jardim de infância, e estar num intervalo a pensar, se calhar se este jardim tivesse aquilo ou fizesse aquilo. Portanto, tenho uma mente um bocado inquieta, e dessa inquietude nasce a necessidade da gente estar um bocadinho metida em tudo. Muitas pessoas dizem assim, isto é ambição. Não é de todo, não é mesmo, genuinamente. A maior parte das coisas que eu faço e vou fazendo é tudo pro bono. E portanto, em muitas atividades, eu às vezes penso, eu deveria fazer algumas coisas que fossem mais rentáveis. Mas é aquele instinto de facto, o que me move é o que me apaixona. E tenho uma coisa também, que é, eu não sou facilmente iludível, ou seja, não me conseguem convencer fácil em nenhuma área, seja no conhecimento científico, seja numa capacidade, sei lá, mais de relações pessoais. Eu não me convenço fácil, e talvez por eu não me convencer fácil e necessitar de uma justificação plausível e que me convença, é que eu acho que fui um bocadinho para a parte da investigação, porque eu acho que tudo tem que ter uma justificação e tem que estar bem descrito e bem determinado para eu acreditar. E acho que a investigação surgiu daí, de eu dizer, não, isto não me convence, deixa-me testar a ver se é verdade ou não. E a investigação veio daí. Curiosamente, o ensino é um mero caso, porque eu dizia sempre que nunca queria ser professora. Curiosamente. E adoro lecionar. Adoro lecionar. E eu dizia que não queria porque no secundário tive algumas experiências que eu considerava que os professores eram maltratados. Ou seja, eu tinha até chegava a ter, e eu vou utilizar aqui um termo simples, mas que é verdade, quase que pena dos professores. Aí está um sentido da empatia, de eu dizer, coitada desta professora, está aqui a explicar isto tão bem, a maioria dos alunos estão a olhar para o lado. Presta atenção. E pronto. E eu dizia, não quero isto para mim. E então o ensino foi por mero acaso, portanto, foi uma oportunidade. Mas foi bem. E na verdade sinto-me muito realizada, gosto muito de transmitir conhecimento, gosto mesmo. Se eu aprender amanhã, e se eu aprender, desculpem, ontem, e sentir que tem fundamento, eu amanhã já explico. Eu sei. Portanto, não gosto sequer de reservar nada do que eu sei para mim, gosto mesmo de partilhar conhecimento. E portanto acho que o ensino foi uma oportunidade, e que depois é aquele fato que a gente veste e até diz, olha que bem, até fica bem. Pronto, e foi assim a questão do ensino. A clínica foi sempre uma necessidade de também pôr em prática, e um bocadinho aqui aí já foi mais até uma responsabilidade quase que eu encabecei de pioneiro, de uma das pioneiras na área da podologia, dizer, nós temos que nos implementar, nós temos que criar mercado, temos que estar na sociedade, e veio também por aí, por essa um bocadinho essa necessidade de marcar território. E estás bem posicionada. E sendo alguém que acompanha várias gerações de podologistas, não é? Como é que vês hoje a evolução da nossa profissão em Portugal? Achas que estamos no caminho certo? Tenho muitas dúvidas, Sara, tenho muitas dúvidas. Eu gostava de dizer que sim, e é assim, eu tenho um lado muito bom na evolução da profissão, e como ainda me mantenho no ensino, tenho perfeita noção do progresso, no sentido de nós hoje ensinamos muito mais e melhor, e eu ensino muito mais e muito melhor, portanto não tenho dúvidas sobre isso. Acho que a determinada altura, e se calhar quando eu digo, não é a geração dos podologistas, é a sociedade. Eu acho que em termos globais a sociedade aligeirou. Sim. Ou seja, mudou e aligeirou. Hoje em dia as coisas são tomadas, no meu entendimento, às vezes com demasiada ligeireza. Acho que as gerações mais antigas, nomeadamente a minha e até a seguinte, as gerações seguintes, havia um peso de que uma profissão
clínica, do ensino superior, nós tínhamos de ter certeza do que fazíamos e tal. Eu acho que agora as pessoas conseguem, já não é com igual, toques de cintura, se não for muito bem é mais e se ou não menos. for daqui é dali. Exatamente. E não tem tanto esse caminho. Não há aquele peso de fazer as coisas com o sentido da responsabilidade. É isso, é a responsabilidade, era isso que eu ia dizer. É mesmo a responsabilidade, o sentido da responsabilidade mudou muito. Mudou. Isso, é tudo demasiado ligeiro e facilitado. E às vezes aquela coisa, se não for assim eu faço de outra maneira. Eu digo, de facto, nós se não tivermos cão temos que caçar com gato, claro, mas a verdade é que temos que procurar o cão. Mas mesmo assim nós víamos isso de outra maneira. Exatamente. Porque nós íamos fazer isso em busca de algo e com essa... Não era por necessidade só, era mesmo por um desafio. Nós gostávamos de nos desafiar, de colocarmos-nos nisso. E hoje em dia não vemos essa vontade. Havia mais brio, Sara. Eu creio que havia mais brio. Queríamos fazer bem, efetivamente. Agora não é tanto assim. Também estamos aqui muito influenciados por outros profissionais que exercem podologia, que não são podologistas. Sim. E é uma realidade com a qual nós não estávamos confrontados e que também mistura o conceito. Sim. E depois é uma luta um bocado desigual. E a sociedade fica baralhada e alguns colegas seguem um pouco à tentação deste facilitismo. Diz-se que até quem não é podologista consegue exercer podologia, então eu vou fazer, seja de que forma for. Infelizmente, sim. Infelizmente não. Eu aqui também dando um bocado a minha opinião, eu penso que nós poderíamos estar muito melhor e que temos pernas para estarmos muito melhor. Temos pés neste caso, passando a redundância, mas... temos pés para caminhar noutras direções. Sim. E mostrar realmente o nosso papel relevante na sociedade, porque nós temos, e demora, vocês tiveram um papel fundamental que foi de começar. Eu venho aqui mais no meio, não é? Comparando agora. E para agora faz mesmo muita diferença. As pessoas não acham que nós somos uma profissão muito recente, e eu digo, já existe há mais de 25 anos. Exatamente. Não é assim tão recente, claro que mesmo assim comparando com outras, claro que ainda tem muito, muito para andar, mas não é assim tão recente. E aqui, quando também estive aqui com o Portela, neste caso, e quando estivemos a falar sobre isso, tem muito a ver que nós também temos que nos ajudar uns aos outros para definirmos aqui uma direção. Acho que a nossa profissão podia ser ainda mais unida, ainda mais direcionada, com uma boa direção. Nós temos que perceber que só juntos é que vai dar a bom porto. Nós queremos todos o mesmo, mas nem todos damos o mesmo. Exatamente. E então, para conseguirmos lá chegar, nós vamos ter que contribuir. E todos juntos é bem mais fácil. Muito mais fácil. Aliás, eu digo que é a única forma e a única solução. Sim. E eu há pouco tempo fiz uma analogia engraçada que vou usar aqui, que devemos aprender com os pés, que se tem sempre um ao outro. É verdade. Sabem que sozinhos não caminham. Não. E nós devemos aprender com eles, que precisamos sempre de ter alguém para nos ajudar. É verdade. E é efetivamente uma realidade, Sara. Acho que passamos também aqui, a podologia sofreu, no meu entendimento, de dois males. Um mal inicial, que é um preconceito social, claro, que está profundamente enraizado no nosso país, que não se vê em mais nenhum país da Europa. É verdade. Que é tão diferente. E até peço perdão aqui, mas um certo elitismo em algumas profissões e dentro das áreas da saúde há um certo elitismo em algumas profissões e olham para as outras com alguma desconfiança. Isso tem dificuldade em aceitar. Há profissionais de saúde de primeira e de segunda. Eu acho que aqui também há portanto, um pecado original que tem a ver com o ensino politécnico e universitário, também, que cada vez se fala mais que não faz sentido nenhum e no meu entendimento não faz de todo. Exatamente. Portanto, há quase aqui um profissional da ciência e o outro da execução, não é? E não é verdade. E que não faz sentido Está tudo perfeitamente diluído. Portanto, a podologia... No meu, por acaso, curiosamente, quando começamos a estudar podologia, estava no ensino universitário. Eu sei, foi assim, não é? Início, sabes, e portanto, e depois sofreu aqui um dano de perda de credibilidade. Verdade. Por este preconceito profundamente
que eu diria descontextualizado, não faz sentido, mas quando passou para o ensino politécnico, e portanto a podologia teve dificuldade em afirmar-se nas demais profissões de saúde, nomeadamente o reconhecimento pela classe médica, pelo facto de estar no ensino politécnico, e isto é claro como água, não tenho dúvidas. Não. Depois, aí está, sofreu males internos, portanto numa primeira fase sofreu este preconceito, e depois sofreu males internos, ou seja, foi uma luta, foi quase uma guerra civil, ou seja, já não estamos atacados por outros, mas estamos numa guerra civil. E teve a ver também com a dificuldade da implementação. Enquanto, por exemplo, noutras profissões de saúde, nós tínhamos, as pessoas têm uma carreira definida e um emprego definido por outros, não é? Eu, se for licenciada em enfermagem, eu tenho emprego garantido, e se não for por minha iniciativa, trabalhar por conta de outro, é sempre uma possibilidade. Na podologia, durante muitos anos, isso não aconteceu. E, portanto, a pessoa criava o seu próprio posto de trabalho ou estava ali. Pronto. E isso obrigava a uma luta para o qual nós não éramos todos talhados. Não, nem todos talhados, nem preparados. Nem preparados. E portanto, criou ali depois alguma clivagem interna que levou a estas guerrilhas que nos destruíram num momento crucial, que era de crescimento. E eu concordo totalmente. Acho que agora a oferta de, por exemplo, de carreira pública da podologia vai abrir aqui novos horizontes, vai separar os profissionais que gostam desse perfil de trabalho e que terão a sua oportunidade, e outro perfil de profissional um bocadinho mais empreendedor, que tem seguramente também o seu mercado. Todos têm o seu lugar. E todos têm o seu lugar. Nós temos muitos pés para e eu continuo a dizer, nós somos muito poucos no contexto do país que temos, não? Ainda é muito pouco. Muito pouco, nós somos demasiado poucos. As pessoas é que aqui no Norte conhecem mais e dizem que até há muitos, não há assim tantos. Há muito poucos. Se nós falarmos num universo que não chega a 1000 podologistas, em 25 anos é o que se forma em qualquer outra área da saúde por ano. E era o que eu dizia num ano, ou seja, no norte de Portugal, noutra área da saúde. Portanto, nós somos mesmo muito poucos, e essa falta de número representa a falta de massa crítica. É isso, e por isso é que nós muitas vezes não conseguimos ter tanta palavra. Exatamente. Porque ainda somos poucos para nos impormos com isso, mas e depois não é pior aquilo que eu dizia, e mesmo dentro desses 1000 ainda temos as nossas, lá está, os nossos conflitos internos, que aqui, para conseguirmos ter uma voz e um posicionamento, deveríamos os 1000 estar mesmo todos a tentar ir para o mesmo lado. Porque vai fazer a diferença. Exatamente, e quando estamos a falar 1000, já estou a dizer o nome por cima, porque não somos generoso, muito generoso, e ainda alguns naturalmente seguiram outros caminhos, com outros projetos de vida e que não estão a exercer por opção, portanto, outros projetos de vida. Portanto, nós somos mesmo muito poucos. Há áreas onde ainda não tocamos e são mercados completamente férteis e necessitados de podologia. Ainda agora, recentemente esta semana, estes dias, a semana da semana passada, tivemos o contacto, por exemplo, com uma empresa de calçado laboral que faz todo o sentido a podologia estar ali em peso, a diagnosticar, portanto, a tentar perceber qual é o pé, o sapato que mais se adequa àquele perfil de pé. E é o que eu digo, e quando falamos da parte laboral, até a própria parte das forças militares e tudo mais, tanto falam em tanta coisa, e a base ninguém fala. E é dos que é mais prejudicado, na verdade, porque aquilo, em tantos anos, nunca houve evolução nestas áreas. Não a evolução que se deveria ter visto, porque a tecnologia aumentou, mas ninguém olhou para essa parte. Exatamente. O melhoramento foi muito pequenino ao longo destes anos. Seguramente. E isto era infindável, porque nós pensarmos na área da criança, não é? Ainda não há a cultura de levar um miúdo a um podologista, mas há de levar um dentista. E quando são os pés, isto está documentado, que os pés portanto, sofrem mais alterações fisiológicas de desenvolvimento, tem mais mutação fisiológica, vamos chamar-lhe assim, ou seja, há
portanto, padrões em etapas que se multiplicam e que se mudam muito rapidamente, e que é preciso perceber a indústria do calçado, na área da gerontologia, na área laboral, são milhares são de muitas, áreas. sim. A área do desporto, porque nós quando falamos na área do desporto, o desporto é totalmente diferente. Se nós estamos a falar de um não é? Se estamos a falar de um jogador de futebol ou se estamos a falar de um nadador, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E que há gente que até acha que para um nadador não faz sentido a podologia, e que não tem nada a ver. Claro, porque as pessoas, toda a diferença, para quem pratica artes marciais, para quem, tudo isso está interligado, não é pelo momento em que está a fazer o desporto, é por tudo que o leva até lá. Exatamente. E a exposição aos fatores de risco, não é? Nós sabemos que, por exemplo, todos os desportos aquáticos têm fatores de risco do pé muito diferentes dos desportos que envolvem água, não é? E portanto, de facto, é verdade. E outra coisa, às vezes há uma questão que as pessoas colocam muito, mas qual é o espaço da podologia? Ou seja, isso não é da ortopedia e há aqui uma lacuna muito grande. E efetivamente o pé, como todas as outras estruturas corporais, tem todo um conjunto de sistemas, ou seja, tem o sistema tegumentar e de facto tem pele, não é? Tem a estrutura óssea, de facto tem ossos, e portanto pode precisar de outros profissionais. Na verdade, o podologista vem a entender o pé como uma estrutura orgânica. É isso, e que as pessoas nem sabem que é considerado essa estrutura tão importante. Exatamente, a estrutura orgânica com uma função que é a base do aparelho locomotor. E portanto, se o aparelho locomotor é tão importante, a sua base, onde o impulso é absorvido e novamente gerado, portanto, tem que haver alguém que entenda tudo isto em funcionamento. Não obstante, se eu tenho uma lesão cutânea de difícil resolução e que extravasa a competência de um podologista, tem que ir a um dermatologista. Mas isso é o que eu digo, é entre todos, só assim é que nós vamos chegar àquilo que queremos, não é? Que o doente tenha o melhor e o seu melhor tratamento e resolva essa questão. Aqui não é extrapolar funções, não, é perceber que cada um tem o seu papel e dá o seu papel e contributo para chegar a um mesmo fim. Claro que é cuidar da pessoa que vem ter connosco e procura o tratamento. Exatamente, porque muitas vezes, e esta frase não é da minha autoria, porque ela vai identificá-la, ele diz que não trata pés, trata pessoas. E efetivamente é verdade. Nós não estamos a tratar os pés, nós estamos a tratar a pessoa com aquele problema. Exatamente. E portanto, e faz toda a diferença. Estamos a tratar pessoas, nós somos muito complexos, o ser humano é muito complexo. Mesmo, e olha, por falar nisso, em complexidade, ainda assim um bocadinho mais fundo, o que é que sentes que ainda falta à podologia para ocupar então o lugar que nós sentimos que ela merece? E se pudesses mudar aqui alguma coisa estrutural do que até estávamos a falar, o que é que seria? Se pudesse mudar aqui alguma coisa estrutural, seria repor, e quando estamos a falar de estrutural, eu vou um bocadinho aqui à vertente académica, ou seja, perdemos algumas coisas ao longo do caminho que no meu entendimento fizeram falta. Completamente. E eu vou dar um exemplo, o enquadramento da licenciatura pré-Bolonha e pós-Bolonha, como eu lhe costumo chamar, ficou aqui um bocado de massa à bolonhesa e a coisa ficou um bocado mesclada demais, e por exemplo nós tínhamos num quarto ano em que haviam ali unidades curriculares muito, por exemplo, do pé de risco, do pé reumático, do pé vascular, e portanto, e que agora não estão nos planos de estudo e que eu acho que fizeram muita falta, porque era uma avaliação ali muito diferenciada e portanto, era uma forma de nós conceptualizarmos conceitos que aprendíamos nos anos anteriores num momento em que já temos outra bagagem e percebermos aquilo num enquadramento de estágio. Portanto, acho que aqui são questões já digamos, de planos curriculares da formação e que eu acho que poderíamos retomar, portanto, essa parte claramente. E depois acho que aquilo que dizia do início já não é muito só da profissão, mas de todas as profissões, e tem que haver uma mudança social muito, muito estruturada, no sentido, não há profissões de primeira nem de segunda, há profissões com diferentes níveis académicos e dentro de um nível académico. Exato. E que todas são necessárias, e todas têm o seu papel fundamental. E portanto olharmos sem estigmas para estas questões. A nível da podologia, falta-nos aqui esse reconhecimento também desse enquadramento. Nós temos uma boa lei, ou seja, a profissão está legislada com ótimas competências profissionais, mas e não temos os mecanismos para as pôr operacionalizáveis. Em prática, exatamente. Falta aqui operacionalizar, e isto já não é uma função nem
dos podologistas nem da associação que nos defende, mas de facto de quem decide. A tutela tem que olhar para isto e desprover-se de dogmas, de preconceitos e dizer, estes profissionais estão habilitados para isto, a lei diz que sim, e portanto nós temos que criar os mecanismos, porque em última instância o prejudicado é o utente. É sempre. É aquela coisa que eles têm que dar um caminho muito mais longo para chegar ao mesmo propósito, não faz sentido nenhum. É criar entropia no sistema, que cria custos também, não é só custos sociais, cria custos económicos efetivos, porque são consultas que se duplicam e portanto sem necessidade, porque não é, portanto, não e estamos aqui tanto aqui... falam do tempo do médico de família e tudo mais, sim, eles vão pedir coisas que podiam ser resolvidas na primeira instância. Na primeira instância com competência. Exatamente, com competência e porque é só olhar para as competências, só olhar e perceber que há competência para se fazer isso. E ainda que se quisessem acrescentar mais competências, estariam com certeza as faculdades cá prontas, dispostas para isso, dispostas a ajustar planos de estudo para isso. Portanto, tem que haver vontade dos decisores e vontade e coragem. Sim, porque neste... de enfrentar as coisas, porque neste país o que é que acontece? É que as pessoas pensam que nós queremos as competências para nós, para nós termos essa, eu já posso fazer isto, eu posso ser... Não, porque nós fazemos exatamente a mesma coisa, não é o nosso lado que vai mudar, é o lado do doente, porque nós não temos mudança nenhuma. O conhecimento está lá, nós sabemos aquilo que queremos, precisamos, desde exames, desde tudo o que complemente o nosso diagnóstico. Isto é um exemplo, não é? Mas nós temos essas competências, precisamos desse exame, temos que pedir, não é, a outra pessoa e ele vai ao outro lado, dá aquela volta toda, mas na verdade sem necessidade nenhuma, e não somos nós que vamos dizer, eu agora já posso passar, dar aqui mais uma assinatura. Não. É mesmo para que a pessoa não tenha nem gastos maiores, o Estado não precisa ter gastos maiores, porque a pessoa na primeira instância tinha tudo resolvido. Claro que sim. E é só um ato de coragem. É isso. É só coragem. E eu digo assim, muitas das vezes, o que é que baliza? Nada, efetivamente. Porque nós sabemos, e estamos aqui, por exemplo, a falar do meio complementar diagnóstico. Obviamente, qualquer profissional que tenha definido em lei a possibilidade de diagnosticar, tem que lhe ser facultado. Tem que ter meios auxiliares para isso. Exatamente. Tem que lhe ser facultado o acesso ao meio para poder pôr em efetiva comprovar prática tudo aquilo. Sim. Exatamente. E termos ali, lá está, se é preciso ser baseado em algo evidente, então nós precisamos desse modelo que já existe para nós estamos a comprovar aquilo que, podemos com experiência, com tudo o resto e conhecimento ver, mas temos algo que comprova, dizer sim, está aqui e nós precisamos disto para sermos mais rigorosos, termos tudo direito e também traçarmos um melhor tratamento. Sem dúvida, Sara. E eu até digo que já demos provas de que já demos provas por isso, porque serão poucos os profissionais de saúde que sem acesso facilitado aos meios complementares de diagnóstico conseguem diagnosticar. Portanto, nós temos a biologia clínica muito bem afinada. Às vezes há colegas de outras áreas que me perguntam assim, olha, como é que tu consegues sem prescrever tratar? Como é que tu consegues? Porque a necessidade aguçou o engenho, não é? E nós aguçamos este engenho. E a verdade, temos provas dadas, mas na realidade é isto, não é nós que nos vai facilitar a vida, nós já estamos habituados assim, fomos treinados e trabalhamos, eu trabalho há 25 anos assim. E portanto, na realidade é mesmo ao utente e ao sistema, ao dito sistema pesado. Mas, o sistema que nos limita. Temos que ter muita coragem. E quem diz, por exemplo, nesta área, não é só nesta, e eu aproveito aqui para extravasar, às vezes é necessário muita coragem para enfrentar alguns poderes e sobretudo dogmas. Por exemplo, no ensino, nós sabemos que temos problemas sérios ao nível do ensino. Eu costumo dizer que hoje os jovens aprendem a fazer equações de 3 páginas e não sabem distinguir o A de existencial, não é? De que tem que ter um H antes quando estamos a referir a tempo ou existência. E fazem equações com 3 páginas e com 20 incógnitas. E portanto eu acho que alguém tem que olhar para isto e refletir, nós estaremos no bom caminho. E há modelos que se podem copiar, não é? Recentemente uma amiga que fez uma viagem ao Japão disse-me assim, sabes que eles têm aulas de empatia, têm aulas de manutenção dos cuidados das ruas. Eu digo, os nossos meninos têm que aprender inglês até à 4ª classe, têm que dominar isto tudo e depois não sabem que se têm que baixar para apanhar um papel do chão.
É verdade. Ou seja, eu acho que também aqui na educação É a estrutura, há muita coisa há que tem que muita ser coisa mudada, que tem que sim. ser repensada e Sim, agitado e desfazer completamente estes modelos da hiper mega aprendizagem, da coisa mais complexa. E que nós temos que saber de tudo, não temos que Não saber de temos tudo. que saber tudo, Nós podemos de ter todo. ali um pequeno conhecimento, ok? Mas não temos que saber de tudo. Efetivamente. E não faz sentido. É. E agora estamos numa fase em que essa reflexão tem mesmo de ser feita. Sim. Porque agora o conhecimento está ao alcance de um clique. É verdade. De tudo. E portanto, nós temos que adquirir muito mais competência social, e eu estou a dar este exemplo de educação, facilitar a engrenagem de todos os sistemas para que uma sociedade evolua. E evolua no sentido eu considero uma sociedade evoluída uma sociedade que se respeita, okay? que respeita a diversidade, que se respeita que sem estratificar demasiado. E portanto eu acho que também na profissão é isso. Nós, para sermos aqui perfeitamente respeitados neste caso pelo Ministério da Saúde, nós teríamos que ter definitivamente agilizado os processos para poder pôr em prática aquilo que nos disseram em lei que podemos fazer. É verdade. E no meio de tanta exigência, neste caso em todas as áreas em que tu estás presente, como é que tu te mantens alinhada contigo própria? Neste caso há algo que tu sentes que é a tua âncora e que te mantém aqui no caminho? Seguramente, Sara, e a minha âncora e isto pode parecer um clichê, mas é mesmo a minha família. E a minha família é muito próxima. O meu marido é uma âncora gigante. É mesmo aquela pessoa que está ali no silêncio, completamente o oposto de mim, em absoluto. Nós somos mesmo muito diferentes, mas é aquela. Quando eu dizia eu não gosto que me comandem, eu não gosto que me prendam, é uma pessoa que tem essa facilidade de não tem absoluta necessidade nenhuma de impor e portanto respeita integralmente a minha liberdade humana, e isso é que me estabiliza, sem dúvida nenhuma. E eu saber que se me dissesse, Liliana, queres vir dar uma conferência aqui ou lá, eu digo que sim e depois só lhe digo que vou e está tudo certo, e ela faz tudo para que corra bem quando eu for, que vá sem preocupações, e portanto isso efetivamente não tenho dúvidas de dizer que é a minha família ali muito nuclear. Depois a minha satisfação pessoal de estar a ser mãe de 2 filhos que consideram bons seres humanos, com os valores certos, isso também me dá obviamente particular calma. E depois a simplicidade, Sara, porque eu, por exemplo, a maioria das pessoas que me conhecem na minha área de residência não sabem mais pálida ideia do que é eu faço. Porque me veem sempre de fato treino e sapatilhas, o mais elementar, e portanto eu gosto de o meu espaço de trabalho, eu gosto de ser muito boa naquilo que faço quando eu estou a trabalhar. Mas quando eu não estou a trabalhar, eu estou com os meus cães, que é outra fonte de paz, a passear com a roupa mais elementar e de cabelo apanhado, e portanto eu gosto muito de voltar às minhas origens, que são estas, que são modestas e que são de tranquilidade. E outra coisa, que obviamente depois é assim um bocadinho o autocuidado e tenho feito, pronto, obviamente eu tenho cuidado comigo do ponto de vista global, está não no sentido da vaidade, mas tenho muito cuidado com o que como, tenho cuidado com o que faço em termos de atividade física, procuro ter uma vida muito saudável. No que estiver ao meu alcance, eu procuro morrer saudável, eu quero morrer saudável, no que estiver ao meu alcance. Obviamente há muita coisa que eu não conseguirei controlar, mas isto é isto. E também amigos de muita longa data, Sara. Eu só olhar para o meu grupo de amigos, a maioria tem mais de 35 anos de amizade. E portanto também são pessoas que me entendem ao mínimo pormenor. E é sempre uma amiga que desafia, olha, vamos jantar ou vamos aqui, e estes não são amigos de circunstância. São amigos que me conhecem no mais profundo das minhas fragilidades e tudo isso. E isso, pronto, consigo conciliar estas coisas todas. É isso que nos faz manter aqui no equilíbrio, Obrigada por ter aqui. Há pessoas que marcam pelo que fazem e outras pelo impacto que têm nos outros. E eu acredito que tu consegues juntar as duas. Obrigada pelo teu contributo, pelo teu caminho e por tudo aquilo que tens construído. Muitas vezes lá está de forma silenciosa, assim, em alguns pormenores, mas com um impacto muito grande. A podologia, tal como qualquer área da saúde, não se constrói só com conhecimento técnico. Constrói-se com visão, com consistência e com pessoas que acreditam que é possível elevar a profissão. E talvez o verdadeiro caminho não seja só se chegar mais longe,
mas sim ajudar a abrir caminho para quem vem a seguir. Obrigada e até ao próximo episódio.